Você faz a diferença? Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. O vestibular mais concorrido do estado está com inscrições abertas. Até o dia 21 de outubro, estudantes de todo o país podem se inscrever para disputar uma das 5.424 vagas nos 89 cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Destas, 30% são destinadas a estudantes do ensino público e aos autodeclarados negros. A URGS implementou o sistema de cotas há 5 anos. Nesse período, mais de 7.000 estudantes ingressaram na universidade graças a essa política afirmativa. Agora, a instituição decidiu renovar a medida por mais 10 anos. Janine Cunha é aluna do 2º semestre de Ciências Sociais da URGS. Ela ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul graças à reserva de vagas para estudantes autodeclarados negros de escolas públicas. A política, ela além de ser um facilitador, ela é um motivador, né? Porque as pessoas ficam muito nessa relação de mérito, mas assim, ela me motivou a fazer isso. E talvez se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse feito um cursinho, eu nem precisaria utilizar as cotas, porque eu fui bem. Desde 2008, a URGS reserva 15% das vagas para alunos que estudaram em escolas públicas e outros 15% para alunos autodeclarados negros de escolas públicas. Neste último caso, em alguns cursos, nenhuma das vagas reservadas foi preenchida no vestibular de 2012. E eu acho que a gente tem também o dever de utilizar as vagas que existem disponíveis na política de cotas, né? Hoje o movimento lutou muito por isso, é uma conquista da população negra e a gente tem que ocupar esse espaço da melhor forma possível, que é se inscrevendo e se desafiando para entrar em todos os cursos. Todos tem cursos que nem zero entrada, né? Mas também porque a gente desconhece muito as profissões que existem. Os jovens negros hoje estão muito fora da informação, estão muito longe do que é possível ser nesse mundo. A gente está muito numa coisa mais imediatista de ser engenheiro, médico, enfermeiro. Existem outras coisas que são mais possíveis, né? De acordo com o levantamento da URGS, realizado com base nos ingressantes de 2008, a política de cotas mudou a composição da universidade. Por isso, o Conselho Universitário aprovou a manutenção deste modelo de reserva de vagas por mais 10 anos. O perfil da universidade mudou para melhor com a inclusão de grupos subrepresentados que não entrariam na universidade pública sem o advento da política de cotas. Então, ela cumpriu com os objetivos iniciais, ainda é uma fase embrionária, porque houve um descaso público com essas políticas durante tantos anos, e ela veio tardiamente, onde já estava consolidado um nível de desigualdade muito grande. No entanto, ainda é preciso enfrentar o desafio de combater a evasão e de diminuir o tempo médio de conclusão dos cursos. Há uma realidade, talvez já fosse esperada, que há uma vulnerabilidade de desempenho acadêmico maior entre os autodeclarados negros de escola pública, que confirma a necessidade da política de permanência mais larga e que demonstra também que havia uma justificativa para que esses alunos que estavam em vulnerabilidade no ensino médio pudessem entrar na universidade. A universidade já oferece programas de apoio pedagógico, além de bolsas para trabalhar dentro da URGS, o que garante um auxílio financeiro aos estudantes. O objetivo final da política de ações afirmativas é garantir não apenas o acesso ao ensino superior, mas também a conclusão do curso. O objetivo final da política de cotas, de políticas reparadoras e compensatórias, é construir capital escolar. E capital escolar se constrói com a diplomação. Então, os alunos que têm essa possibilidade de entrar por essa modalidade têm que valorizar o desempenho acadêmico, têm que valorizar o seu ingresso numa universidade pública federal de qualidade
e reunir todos os esforços para se formar. O coordenador de acompanhamento do Programa de Ação Afirmativa ressalta que, independente da forma de acesso, o diploma no final do curso tem o mesmo valor para todos. O aluno que se forma na URGS ele tem um diploma íntegro. Não cabe as razões de alguns segmentos contrários às cotas que o aluno que entra por medida compensatória sairia com uma possibilidade de inserção no mercado mais vulnerabilizada, como se o diploma ficasse estigmatizado pela origem de ingresso. E, na verdade, não é isso. O aluno que entra na universidade, independente da modalidade de ingresso, ele percorre todo o trâmite, todo o ritual de desenvolvimento acadêmico que a universidade tem para todos os alunos, né? Então, e é preciso oferecer condições de igualdade de acolhimento para todos os alunos, independentemente da modalidade de ingresso que tiveram. As provas do vestibular da URGS acontecem de 13 a 16 de janeiro de 2013, na capital, e em Tramandaí, Imbé e Bento Gonçalves. Um projeto que tramita na Assembleia institui o Fundo Estadual do Idoso no Rio Grande do Sul. O objetivo é financiar programas e ações relativas a essa camada da população que tem idade superior a 60 anos e já chega a quase 9% dos habitantes do estado. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde, até 2025, o Brasil vai ser o 6º país em maior número de pessoas idosas. O projeto que tramita na Assembleia pretende assegurar direitos sociais a essa camada da população. O projeto também deve ajudar a criação de condições para promover a autonomia, integração e participação efetiva dos idosos na sociedade. Conforme o proponente, os recursos virão do Fundo Estadual da Assistência Social. A aplicação deverá ser feita em programas e ações relativos aos idosos. É dessa forma, ou seja, nós ter recurso através de convênio, através de programas, o próprio Estado fazendo programas também com base nesse recurso arrecadado. Então, o importante é que você tendo o recurso, você pode fazer depois uma série de políticas públicas, né, em atenção ao idoso. A proposição estabelece que a gestão do fundo seja feita pela Secretaria Estadual da Saúde, que fixará os critérios para a utilização dos recursos. Se o projeto for aprovado, o Conselho Estadual do Idoso deve ser o responsável pelo controle social e pelas ações aplicadas. Ao Conselho cabe fazer a campanha de arrecadação dos recursos do fundo, porque as pessoas físicas e jurídicas podem fazer doações e deduzirem do imposto de renda, né? E aí então o Conselho faz a campanha de arrecadação, estabelece a linha dos projetos, né, que serão financiados, os montantes desses projetos, enfim, fixa todos os critérios que via de regra se dá através de um edital, né? E cabe, então, feito esse processo, à Secretaria viabilizar o trabalho administrativo financeiro. Segundo o autor da proposta, é necessário estabelecer políticas permanentes para viabilizar ações estratégicas específicas para o idoso no estado, como, por exemplo, as casas de convivência. Hoje o conceito de assistente social e conceito de idoso não é mais ter asilo, e sim casas de convivência, casas de permanência, que nem uma creche para o idoso, onde o idoso durante o dia passaria ali com os seus técnicos, com as suas atividades que tem, e ao final da tarde retorna ao convívio dos seus lares, dos seus familiares. Acho muito bom, acho positivo, porque exatamente o idoso vai ficando mais isolado, e a tendência desse lado é de juntar pessoas da mesma faixa etária, né? E isso certamente vai reduzir a solidão, suponho eu. Eu acho bom para aqueles que precisam, né? Acho muito bom quando aquilo é bem encaminhado para e tem os cuidados devidos, né? Porque a velhice é para todos. Eu acho interessante. Eu já ouvi falar que daí muitos às vezes tem que deixar com alguém e eles ficam maltratados em casa, depende da pessoa que cuida. Eu acho que seria uma boa, né, para quem não é todos que conseguem cuidar dos pais, né? Até ficar velhinho, e se tiver uma casa aí, seria... Eu votava assim.
iniciativa no centro de Porto Alegre chamou a atenção da população para o respeito às vagas destinadas a idosos e a pessoas com deficiência. É a campanha Multa Moral. Porto Alegre tem 63 vagas de estacionamento público reservadas para idosos e 34 para pessoas com deficiência. Mas nem sempre os outros motoristas respeitam esse direito. A campanha Multa Moral tem o objetivo de sensibilizar e orientar a população a respeito dessas vagas exclusivas. Uma das entidades promotoras da ação é a Associação de Amigos, Parentes e Portadores de Ataxias Dominantes. Hoje, um deficiente que chega aqui no centro, aqui, por exemplo, são 4 vagas. Ele tem médico aqui atrás, ele vai parar aqui. Se está ocupado, gente, pelo amor de Deus, o cara vai parar na Mauá? Não dá, né? São várias as situações já enfrentadas por quem precisa utilizar essas vagas reservadas. Eu fui estacionar na Câmara, nas vagas delimitadas para deficiente. Tinha um rapaz jovem no carro e não queria sair da vaga. Me ameaçou, disse que ia dar em mim, não sei mais o quê. Aí eu atravessei meu carro, chamei toda a segurança e obriguei. Muitas vezes existem familiares que usam um carro de cadeirante e tal, e não está provavelmente com aquela pessoa. Então, se você não está ajudando aquela pessoa diretamente naquele momento, é importante procurar uma outra vaga, facilitar esse acesso para quem realmente está dirigindo, que é o meu caso. Agora, para chegar aqui, eu demorei uns 20 minutos tentando achar uma vaga adaptada. Para usar essas vagas reservadas, os idosos e as pessoas com deficiência precisam se cadastrar junto à empresa pública de transporte e circulação. Os usuários recebem um cartão de identificação que precisa ficar afixado junto ao vidro do carro. A multa para quem utiliza esses espaços indevidamente é de R$ 53,20. Tem que também se trabalhar para levantar essa multa, que nem nos Estados Unidos, são $400. E esse dinheiro reverte para as entidades filantrópicas. Porto Alegre recebeu o Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência. A 5ª edição do projeto Assim Vivemos exibiu 18 produções brasileiras e internacionais. Um programa diferente para esse grupo de Novo Hamburgo. 28 pessoas que fazem parte do projeto Raio de Luz da Associação dos Deficientes Visuais participaram de uma sessão de cinema na sede do Sindicato dos Bancários em Porto Alegre. Para acompanhar todos os momentos do filme, eles tiveram o apoio da audiodescrição. 2 atores relataram em palavras as imagens que apareceram no documentário Além da Luz. A produção de 82 minutos apresenta 7 depoimentos de pessoas com deficiência visual, que contam como aprenderam a superar as dificuldades. Em relatos emocionantes, os espectadores são levados ao universo daqueles que não enxergam, histórias de vida com as quais a plateia se identificou. Eu achei muito legal essa autoinscrição agora, e também mostrou muito sobre o deficiente, sobre nós, assim, aliás tudo mostrou sobre nós, né? Eu me identifiquei em muitas partes ali no filme, assim, achei muito legal mesmo. Eu pelo menos gostei e tive um bom entendimento de tudo, a audiodescrição foi muito bem feita. Realmente foi maravilhoso, eu gostei muito, aprendi muita coisa, né? Outra visão do que acontece realmente, né? Do que a nossa visão que temos do dia a dia, né? E eu entrar em contato com o filme, assim, para mim foi maravilhoso, aprendi muita coisa boa mesmo. E já com certeza passarei aos meus amigos, porque a próxima vez venho também para... A exibição do documentário fez parte do festival Assim Vivemos, que já está na 5ª edição. Realizado desde 2003, o projeto traz novas produções sobre pessoas com deficiência a cada 2 anos. Além de Porto Alegre, as sessões também foram realizadas no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. O Festival Assim Vivemos nasceu de um curta-metragem que nós produzimos. Nós originalmente somos produtores de cinema. Então nosso primeiro curta tinha uma personagem principal que era uma moça cega. Era um filme de ficção
mas assim mesmo ele foi selecionado para um festival lá na Alemanha, e lá nós descobrimos que existia essa possibilidade de fazer um festival temático sobre pessoas com deficiência, sobre inclusão, sobre todas as questões ligadas à acessibilidade e inclusão. A seleção leva em conta a qualidade e a forma como as pessoas com deficiência aparecem nos filmes. Na 5ª edição, foram 18 produções de 11 países. O critério principal é a qualidade mesmo, qualidade dos filmes. E o segundo critério, que também precisa ser visto sempre, é a forma de abordagem da pessoa com deficiência. A gente seleciona filmes que dão o protagonismo para a pessoa com deficiência, filmes que dão a palavra e mostram a vida dessa pessoa da forma como ela quer apresentar. Então, geralmente são documentários, a maior parte é de documentário. Então, a gente seleciona pessoas que abordem de forma direta, coerente e sem preconceitos. A proposta do festival é romper com os preconceitos em relação às pessoas com deficiência e mostrar que elas têm todas as condições de participarem ativamente da vida em sociedade. E o resultado do projeto tem correspondido à expectativa dos organizadores. As pessoas ficam apaixonadas pelo festival, assim como a gente ficou lá quando a gente foi conhecer o festival na Alemanha. Porque são filmes muito bons, então são filmes que apaixonam, os personagens que se mostram e que se deixam ver nos filmes são apaixonantes, são vidas humanas incríveis. Foi uma transformação, porque eu nunca imaginava que uma pessoa cega teria toda essa... Um dia aconteceu tudo isso comigo, eu achava que cego nunca mais ia trabalhar, não quer mais fazer nada, e hoje eu trabalho praticamente 16 horas por dia. Mas eu vinha no caminho e eu tava pensando assim, mas o cara um cego, que cego que é isso? Eu não sou aqui da região, não conheço esse cara. Conversei 15 minutos contigo e já entendi o significado do filme. Enfrentar preconceitos, superar dificuldades e atravessar fronteiras. Hoje o Faça a Diferença conta a história de Valéria Houston, que conquistou o respeito por meio da música e já garantiu uma vaga na final nacional do Festival da Canção Francesa. On m'a dit que ma vie ne valait pas grand-chose, elle passe en un instant comme un fan et les roses. On me dit qu'elle est temps que glissait ton salon, qu'elle a de chagrin et s'effondrait mon tout pourtant comme qu'elle m'a dit que mes maisons comme si quelqu'un... Para ser exato, são 32 anos de histórias. Desde o nascimento do menino Rodrigo Barcelos, em Santo Ângelo, no noroeste do estado, até se tornar Valéria e conquistar os jurados do 5º Festival da Canção Francesa em Porto Alegre, foi necessário enfrentar muitos desafios. Só eu sei que eu passei saindo lá de Santo Ângelo, chegando até aqui. Coragem para enfrentar o estranhamento e o preconceito de sua condição. Essa é uma das principais características da transexual que com a voz melódica conquista os ouvidos que atinge. Ainda menino, aos 6 anos de idade, se apaixonou pela música e com ela resolveu desafiar aqueles que duvidassem de sua capacidade. Ela optou por não fazer a cirurgia de adequação de sexo, mas assumiu a forma feminina com tratamento hormonal a partir dos 18 anos de idade. Foi muito difícil, foi bem difícil mesmo. Desde as confusões com a sexualidade na cabeça da gente quando é criança, quando é adolescente, tu sofre todo aquele monte de coisa de gente apontando e falando, até tu focar em alguma coisa. E surgiu uma música na minha vida aos 6 anos e... Quando eu vou parar pra pensar em tudo isso e ver assim, meu Deus, nem parece que eu tenho só 32 anos, parece que eu tenho muito mais. Depois de integrar uma banda que interpretava canções de Whitney Houston, em 2005 foi escolhida a rainha gay de Santo Ângelo. Foi nesse momento que adotou um novo nome. Nascia ali Valéria Houston, que resolveu deixar a cidade natal para buscar uma nova vida na capital gaúcha. Aos poucos, ganhou a confiança dos colegas músicos, que ainda desconfiavam do talento e estranhavam a nova aparência de Valéria. A transformação foi gradual e ao mesmo tempo meio chocante, assim, porque eu comecei um processo de hormonização aos 18 anos e isso fez com que as pessoas vissem mais, assim, porque é o corpo, a estética que grita mais.
É estranho falar isso, porque eu sempre fui menina pra mim na minha cabeça. E foi quando o meu corpo começou a mudar um pouquinho, que as pessoas começaram a notar. E daí talvez, aí sim a cobrança veio. Aí eles caíram em cima da gente realmente, assim. Mudou muito, assim. Meu processo musical mudou muito mesmo. Assim. Hoje, Valéria vive da música. Fez da paixão sua profissão e encontrou uma maneira de driblar o preconceito e lutar por respeito à diversidade sexual. Agora, se prepara para se apresentar no Teatro São Pedro e trabalha para gravar o primeiro disco de trabalho. Tem esse show no Teatro São Pedro, vai ter o lançamento do EP também, que eu tô em vias de processo de angariando fundos. E eu tô num projeto que é bem legal, que chama Muito Nós, que tu vai lá no muitonos.com.br e tu doa a quantia que tu quiser pra me ajudar a gravar o EP. E isso vai acontecer até o final do ano. Vai acontecer. Eu acredito muito assim. Se tu acredita que vai acontecer, isso diz que vai, o universo conspira. Apesar da dificuldade em assumir sua identidade e encarar de frente a sociedade, a cantora conseguiu realizar mais um sonho. Há quase 2 anos está casada. A maior certeza para eles é o amor que sentem e a vontade de ficar juntos, apesar da resistência da família. Meu mundo era bem diferente, mas aconteceu, né, cara? Aconteceu, é simples, o coração bateu mais forte, minha cabeça complicou. Nossa, o que tá acontecendo comigo? É uma trans, mas por amor acho que não existe diferença nenhuma, né? Pra mim ela é uma grande lutadora, né? Lutadora, e pra mim ela vence porque merece. O resultado do esforço dos dois são conquistas para a vida toda. Como prêmio pelo primeiro lugar no Festival da Canção Francesa, eles vão conhecer Paris. Eu acho que eu quero passar correndo embaixo do Arco do Triunfo. Pra dizer, eu triunfei, eu consegui chegar até aqui. Eu quero passar correndo e gritando, até que me prendam, não tem problema, eu vou estar presa lá. Dis que mes enfants, c'est vraiment dit que mes enfants, sera-ce possible alors? Sera-ce possible alors? Chegou a hora de aprender com a experiência dos mais velhos. Você conhece agora mais uma história de vida no quadro O Tempo Ensina. Meu nome é Ademir Hipólito Bernardes, tenho 63 anos. Eu nasci em Porto Alegre, dia 23 de 11 de 1949. A minha infância foi muito boa. Meu pai foi um homem trabalhador, meu pai foi feirante. Então a gente teve uma fartura na época. A gente passou bem, fomos bem criados. O pai tinha 10 filhos, mas deu conta de todos. Eu tive a felicidade de pegar os bondes no Partenon. Andar de bonde. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. 11 anos eu comecei de cobrador de ônibus. 18 anos eu era cobrador de ônibus ainda. Comecei com 11, eu tenho a carteira assinada. Desde 11 anos, carteira de menor. Podia andar tranquilo, 10, meia-noite, 1 hora na rua, não via ninguém. E era o tempo auge do cinema de rua, né? Não tinha TV, a TV estava começando. Nós tínhamos um cinema na São José que chamava Pulguinha. Era pura pulga, era um cinema de madeira velho. Então era pura pulga mesmo. Então a gente tinha que ir na igreja, na missa, assistir a missa, para pegar um cartãozinho, para pagar só um pila, pagar 1 pila o cinema. Se não fosse, tinha que pagar 5 pila. Hoje tu não é jovem, tu não vai a lugar nenhum. O emprego é para quem é novo. Hoje tu tem que se adaptar à idade que está. A vida nos ensina e a gente tem que tocar a vida para frente. Ser mais compreensivo com os outros, ter mais paciência com os outros, procurar servir do que ser servido. Isso a vida me ensinou. E se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou. Já tem uma família que nós te amamos muito. Somos realmente muito queridos, procuramos ao outro sempre. Se reunimos, somos unidos. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Valeu a pena? Valeu a pena.
que a vida me ensinou. Hoje valeu muito a pena que meus filhos cresceram sem ter problema nenhum, porque eles me viram o meu exemplo. Tenho 7 netos, tenho um neto maravilhoso, tenho umas netas maravilhosas. Estou feliz da vida. A vida para mim foi um grande aprendizado. Você pode assistir este programa e as edições antigas pela internet. O conteúdo está disponível no endereço www.youtube.com/Faça a Diferença. Mas lembre-se, é sem cedilha. A gente fica por aqui até o nosso próximo encontro. Faça a diferença. Quem faz, assiste. Sera-ce possible alors? Sera-ce possible alors?